todos. Eu sou docente na Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema. Sou professora nas unidades curriculares de microbiologia básica e de diagnóstico de doenças infecciosas, especificamente para o curso de farmácia. Bom, nessa videoaula eu vou apresentar para vocês algumas principais características do novo coronavírus. Também vou abordar o seu processo replicativo, como também trazer uma análise da sua possível origem e evolução do vírus desde o início da pandemia. Bom, o primeiro ponto a ser colocado é com relação à nomenclatura. Vocês devem ter percebido, aqueles leitores, né, desde o início da pandemia, uma designação diferente do novo coronavírus. Então, se vocês perceberem, antes ele já foi chamado de N de novo coronavírus, né, nCoV. Depois foi atribuído o ano, então 2019 nCoV. E agora a nomenclatura aceita de espécie, esse SARS-CoV-2, de SARS vem menção à síndrome respiratória aguda grave, que ele causa, COVID de coronavírus, e 2, distinguindo de coronavírus que já foi detectado anteriormente, causando epidemias aí no ano de 2002 e 2003. É uma espécie que está do gênero beta-coronavírus, da família Coronaviridae. Bom, essa nomenclatura ela foi designada juntamente com a Organização Mundial de Saúde também, que tradicionalmente vincula o nome da doença ao vírus. Então, a doença, como todos já ouviram, né, ela foi denominada Covid-19. Bom, quais são as principais características do novo coronavírus? Como todo vírus, ele é um agente intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa de uma célula hospedeira para realizar sua replicação. Ele é um vírus de RNA. O que quer dizer isso? Ele tem como material genético um RNA. Vírus, eles são classificados entre DNA, vírus de DNA, e vírus de RNA, ou vírus de RNA, salvo algumas exceções. Então, o novo coronavírus é um vírus de RNA, fita simples, de polaridade positiva. O seu genoma, ele tem aproximadamente 30 kbs, aproximadamente aí 30 mil pares de base. E como um vírus, ele tem um tamanho entre 100 e 160 nanômetros. Bom, logicamente, como todo vírus, a gente só pode visualizá-lo através de microscopia eletrônica. Bom, qual que é a estrutura do novo coronavírus? Vou começar do seu material genético, como eu disse, é um vírus de RNA, tá? Aqui. Esse material genético ele está formando um complexo com uma proteína que denominamos proteína N, formando o que a gente chama de nucleocapsídeo, tá? Então, RNA está formando um complexo com uma proteína estrutural N. Bom, uma outra proteína muito importante nesse vírus é a proteína S, que na verdade é uma glicoproteína, é uma proteína que vai se ligar, a proteína do vírus que se liga com alta afinidade ao receptor na célula hospedeira. Então, o que comanda a ligação do vírus à célula é essa proteína S, uma glicoproteína. A proteína E, que é a proteína do envelope, é uma proteína estrutural, que geralmente tem uma relação com a montagem e liberação de novas partículas virais também, e infecção de novas células. E a proteína M, né, que mantém a forma esferoide do vírus e que também mantém aqui várias outras proteínas virais. Bom, conhecendo a sua estrutura, a gente agora consegue falar um pouco da replicação do vírus. Esse aqui é um esquema, né, que foi publicado na Nature também. Na verdade, essa publicação traz a replicação do vírus, do coronavírus,
tá? Não é o 2, mas é uma replicação muito parecida com o novo coronavírus, onde a gente tem a partícula viral. Essa partícula viral, só relembrando a nossa proteína S, que se liga prontamente à célula hospedeira através de um receptor, que é uma enzima conversora da angiotensina 2. Então, esse momento é o que a gente chama de adsorção, né? É o momento que o vírus encontra a célula hospedeira. Bom, essa partícula ela vai ser introduzida no citoplasma da célula hospedeira, formando aqui um endossomo. Num próximo momento, o seu material genético ele é liberado, né? Ele fica aqui livre para iniciar o processo de replicação. É um processo aqui com ação de várias enzimas. Bom, lembrando que o material genético desse vírus é um RNA fita positiva, que vai ser aqui traduzido, né, traduzido em poliproteínas, como também vai dar origem à fita negativa do vírus, né, vai servir como molde de um RNA fita negativa que segue para a transcrição. Então, naturalmente, aqui começa a replicação do vírus. Um novo material genético está sendo produzido, está sendo complexado com aquela proteína N estrutural que eu acabei de falar, né, no slide anterior, e naturalmente isso é inserido no envelope, né, nessa membrana, formando aí a estrutura do vírus que vai ser liberado da célula hospedeira. Então, dessa forma, acontece a replicação do vírus. Essas informações com relação à característica do vírus e da replicação são fundamentais para a gente entender como funcionam os kits de diagnóstico do vírus, como funcionam com o mecanismo de ação de prováveis terapias que podem ser usadas para tratar a Covid-19, entre outras observações feitas com o novo coronavírus. Bom, um outro ponto que eu gostaria de comentar nessa videoaula é com relação à origem do novo coronavírus. Bom, eu acho que muitos viram uma pergunta sendo feita, né, nas últimas notícias do novo coronavírus, se era possível que o novo coronavírus fosse um vírus construído ou manipulado em laboratório. E foi recém-publicado um artigo que mostra que isso não é possível. Tá? Então, ele acaba justificando a não possibilidade de ser um vírus construído, principalmente por duas características que são encontradas no genoma do vírus, ou seja, o vírus ele se liga ao receptor, agora é uma ligação com maior afinidade à enzima conversora de angiotensina 2, então agora esse vírus apresenta uma proteína S de alta afinidade pelo receptor. Então, essa proteína S ela apresenta uma importante diferença, e esse evento ele relaciona a evolução natural do vírus em humanos. Tá? Então, ele explica dessa forma como dificilmente seria possível construir geneticamente um vírus em laboratório. Atualmente, a gente tem novas sequências do vírus sendo analisadas, sendo investigadas e analisadas, e relaciona também a uma outra característica do vírus, que é a maior transmissibilidade do vírus entre hospedeiros. O que chamamos de saltos em espécies. Então, esse novo coronavírus, ele ganha essas duas principais características que é possível visualizar através da sua sequência genética, que é uma maior afinidade ao receptor na célula hospedeira e também a maior possibilidade de transmissão entre hospedeiros. Bom, o primeiro cenário que esse mesmo artigo cita é a seleção natural do vírus em hospedeiro animal, antes mesmo de acontecer a zoonose, que seria a transmissão da doença do animal para o humano. Bom, quais são as evidências que ele coloca aqui?
O início do surto, né, da pandemia que a gente vive hoje, esse início tem uma relação íntima com um mercado de frutos do mar, né, em Wuhan, na China, onde os primeiros pacientes que foram cuidados no início da pandemia tinham uma relação íntima com esse local. Esse local, ele havia a manutenção de vários animais vivos que serviam para venda, para comércio, para restaurantes e, naturalmente, uso em humanos, né? Bom, o que viram é que existe uma similaridade genética alta entre o novo coronavírus de um humano isolado de humano, com o novo coronavírus que foi isolado tanto de morcego como de um outro animal, que é o pangolim, que é um animal que era mantido também nesse mesmo ambiente e consumido naturalmente. Bom, ele justifica esse primeiro cenário e é o que ele deixa como uma justificativa melhor, uma análise melhor desse cenário, é a alta densidade de animal nesse local, favorecendo a evolução viral. Bom, então esse é o primeiro cenário que ele define, que ele explora, que é a seleção natural em um hospedeiro animal. Nesse slide, nós encontramos uma representação gráfica, um esquema gráfico do genoma do vírus, aqui em azul e rosa, né? Então são as sequências de nucleotídeo que compõem o genoma desse vírus, sinalizando aqui uma parte dele que codifica aquela proteína S, né? Que é o que a gente chama de proteína spike ou proteína S. Essa região, então, é a que codifica essa proteína. Quando a gente observa, analisa essa sequência, a gente consegue detectar aqui, ó, uma região onde algumas mutações, na verdade 6 mutações, elas aparecem. E quando a gente compara as sequências desses 6 vírus, aqui especificamente, né, os 3 primeiros, que é o vírus humano, o vírus isolado de morcego e o vírus isolado de pangolim, a gente vê 6 principais diferenças e vê a similaridade genética, principalmente entre a primeira e a terceira sequência, fazendo com que a gente pense numa provável origem do novo coronavírus ser mais intimamente relacionado ao vírus que foi isolado de pangolim. Existe uma outra região gênica importante, uma região aqui onde a gente tem algumas alterações e especificamente uma inserção aqui, ó, formando o que a gente chama de sítio de clivagem polibásica. Então, é uma inserção diferente no novo coronavírus isolado de humano de outras origens. Essa região é uma região que está sendo avaliada, estudada atualmente, e muito provavelmente ela tem uma relação com uma maior taxa de infecção do vírus, de transmissão do vírus entre humanos. Bom, o cenário 2 seria a seleção natural no hospedeiro humano, seguindo uma zoonose. Então, esse cenário ele não consegue comprovar com os dados tidos até o momento. Então, ele coloca que é possível que um progenitor desse novo coronavírus tenha saltado para humanos, adquirindo essas características genômicas que eu falei no slide anterior, e adaptando-se durante uma transmissão entre humanos que não foi detectada, né? Esse cenário ele pressupõe uma transmissão ainda que não foi reconhecida entre humanos, entre o evento que aconteceu a zoonose e a aquisição do sítio de clivagem polibásica. Ele coloca muito bem isso, que estudos retrospectivos seriam necessários para provar essa teoria. Então, ele reafirma a teoria 1. E a terceira que ele comenta é com relação à possível seleção do vírus por cultura celular em laboratório ou mesmo
alguns estudos em vivo realizados em laboratório. A gente sabe que é um agente intracelular obrigatório, que há necessidade de uma célula hospedeira para se replicar. Isso pode ser feito em laboratório, porém ele fala que é um evento de extrema dificuldade, porque o vírus apresenta duas características genéticas importantes e ambas as características é que fazem o vírus ter esse caráter de alta afinidade pelo receptor e alta afinidade, alta taxa de transmissibilidade entre hospedeiros também. Então ele fala que esse é um evento difícil e fala que seria um evento totalmente improvável. Bom, último ponto que eu gostaria de abordar nessa videoaula é com relação à evolução do novo coronavírus. Sabe-se que atualmente estão circulando 8 linhagens diferentes do vírus no mundo todo. É um evento esperado desde o início da pandemia. Por quê? Porque naturalmente os vírus acumulam mutações aleatórias em seu genoma e essas mutações, elas são, na verdade, uma consequência inevitável do processo de replicação que eu abordei aqui na aula, tá? Então, naturalmente, mutações acontecem. Então, desde o início da pandemia, a gente tem 8 possíveis linhagens circulantes no mundo, que são aqui colocadas em diferentes cores, né? Nos vários países, em vários continentes. Eu convido vocês a olharem todas as informações que foram compiladas aqui nesse site, coloco aqui embaixo, Next Strain. Na verdade, esse site, ele na verdade, é um conjunto de são vários pesquisadores que analisam sequências já publicadas. Hoje já temos analisadas mais de próximo a 1000 sequências, 1000 genomas do novo coronavírus. E nesse site a gente encontra uma ferramenta muito interessante de explorar os dados do genoma desses vírus que já foram isolados desde o início da pandemia. Então, é uma ferramenta super interessante para a gente entender a evolução viral do novo coronavírus desde o início da pandemia. Até o momento, nós temos poucas alterações no vírus circulantes. Aqui no Brasil, nós temos 19 sequências, genomas do vírus, 19 sequências obtidas até o momento e analisadas pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, com sede em Petrópolis, também ali, juntamente com vários pesquisadores atuam na análise desse genoma. Então, muito provavelmente, nós vamos ter a publicação, né, dessas sequências e uma análise dessas sequências brasileiras também. Bom, para finalizar, eu gostaria então de terminar essa videoaula com os principais destaques. O primeiro que eu coloco é que essa pandemia ela traz uma maior clareza como as ciências básicas e aplicadas podem juntas nos ajudar a traçar medidas de controle de infecção. Então, nessa aula e em outras, vocês vão observar conceitos de microbiologia básica, de virologia, conceitos de biologia molecular, da bioinformática, de epidemiologia, de estatística. Então, tudo isso junto ajuda a gente a traçar essas medidas eficientes de controle de pandemias. Conhecer a estrutura viral, o seu processo replicativo também nos ajuda a encontrar fragilidades na estrutura do vírus, né? Ou seja, possíveis alvos para prevenção, pensando numa possível vacina, e no tratamento da doença. Conhecer e analisar esses cenários também, com relação à origem do vírus, de certa forma, ajuda a gente a avaliar uma possível reemergência do vírus também, entender como acontecem esses saltos entre espécies, ainda analisar e acompanhar mutações nas sequências genômicas do vírus, ajuda a gente a entender a epidemiologia da doença, o último ponto que eu gostaria de colocar é que, além do impacto positivo em saúde pública que o isolamento social
preconiza, eu gostaria de colocar que ele deve ser justificado também como uma estratégia para segurar um pouquinho a evolução do vírus. Então, quando eu tenho vírus que não encontram hospedeiros, células hospedeiras, eu tenho uma dificuldade também, uma menor frequência de, quando a gente analisa um todo, né, das taxas de mutação desse vírus. Então, eu gostaria de agradecer a vocês. Aqui eu deixo as referências que eu utilizei para essa videoaula e fico à disposição também para eventuais dúvidas. Muito obrigada.